Fala pessoal, aqui quem falou é o Marlon. Então hoje vamos voltar aqui novamente com um tutorial rápido aqui no GVince. Uma parada que me pediram bastante, tá? Que é como a gente consegue utilizar o componente Switch Alert como um Confirmation Box. E eu vou estar mostrando para vocês aqui o que é esse Confirmation Box. Aqui dentro do... Eu já criei um projeto com GVince, tá? Que é o template default, se eu não estiver enganado. Usei o gerenciador de templates e de telas, aqui no nosso wizard, né? Para poder fazer a tela, então não foquem no visual, sim na funcionalidade, beleza? Aqui tem uma grid com os registros. Vou estar lançando mais um registro aqui. Vamos lá. Salvo. Vou voltar para a lista. Eu poderia estar deletando, tá? Pelo xizinho aqui da grid, mas eu não vou e eu vou explicar o porquê depois. Então eu vou entrar dentro do registro. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Registro ID número 6. Vocês vão ver que tem dois botões. Apagar front e apagar back-end. Por padrão, o GVince utiliza o apagar front, tá? Então, ó, clicando no apagar front, deseja remover o registro, tá? Esse aqui é o confirmation box, tá? Ele é o padrão do JavaScript. Cancelando não faz nada, ok, ele apaga. Beleza? Vamos voltar aqui para a lista. Ó lá, apagou. O ID número 6. Dentro do GVince, selecionando o botão, vamos nos eventos. E vocês vão ver que no client click tem um evento pré-definido chamado remover. Bom, esse, como eu disse, é o padrão do GVince. Todos os aplicativos do GVince e tal, por padrão, vêm com esse evento de remover. Dito isso, quem chama aquele confirmation box? O evento remover, ou seja, o código que a gente escreveu por trás dos panos que faz a chamada da confirmation box e a remoção ou cancelamento da função por default. Entendidos? Beleza, então, tem como a gente manipular? Infelizmente não. Se vocês quiserem usar a versão automática, infelizmente vai ser sempre o confirmation box, tá? Então não tem outra alternativa de fazer isso. Então agora, vou estar mostrando para vocês como que a gente utiliza a versão do Switch Alert. Beleza? Primeiro de tudo, a gente precisa arrastar um Switch Alert para a tela. Não precisa configurar ele, tá? Simplesmente arrasta. Como eu disse, eu criei a tela usando o Wizard, então ele vem com dois Switch Alerts, que é o de sucesso e se você quer voltar para a lista ou não, tá? Nesse caso, eu não vou precisar arrastar um, porque eu já tenho. Então, eu preciso arrastar ele por quê? Para quando a gente gerar o código, vai os imports do Switch Alert na página junto com o código, beleza? Então vamos lá, bem simples. Primeiro de tudo, cliquei aqui no meu botão de apagar back-end. Eu vou criar um evento de server, tá? Já criei, vou estar mostrando para vocês o código. Esse aqui é um código bem simples, tá? Que ele apaga o item atual, beleza? Então, ó, você pega um get data provider e depois você pede para ele deletar passando o item aqui. Isso apaga o registro que vai estar filtrado, ou seja, quando a gente navega aqui, ó, a gente entra na tela, essa tela já está filtrada, então quando você pede para ele apagar aqui no back-end, eu vou até clicar, ó, ele já apagou, tá? Ele continua na tela aqui porque não houve refresh na tela, ele simplesmente apagou pelo back-end, então se eu voltar aqui para a lista, ó, vocês vão perceber que o número 7 sumiu. Como eu disse, não é nada profissional, eu estou simplesmente mostrando para vocês como é este processo, beleza? Então, isso aqui apaga, tá? Bom, então vamos focar no cerne da questão aqui, que é o Switch Alert. Como eu disse, por que o Switch Alert eu não consigo usar lá na grid nesse primeiro momento? Porque ele é um componente totalmente manual, tá? Se você quiser fazer o Switch Alert como um Confirmation Box, lembre-se que é manual, low code. Apagar, acabei de mostrar para vocês aqui, duas linhas, e agora a gente precisa criar um evento em client que vai fazer a chamada desse Switch Alert. Então, ó, vamos clicar aqui no mais, customizada, função. Ele criou aqui, ó, meu button 19 on client click. E repare que ele pediu dois argumentos. Ele pediu sender e args como argumentos. Beleza? Vou pegar aqui minha colinha aqui, do meu código aqui do Switch Alert. E vou colar aqui dentro. Tá? Nossa, Marlon, que código gigante. Não, isso aqui é simplesmente, se vocês entrarem na documentação do Switch Alert, tá? Switch Alert 2, ele vai te dar um exemplo disso aqui. Quase igual isso aqui, tá? Isso aqui é nada mais nada menos que o Switch Alert que vocês veem aqui na tela, um componente, só que a nível de código. Então aqui, ó, o ícone de questão, o título deseja apagar e algumas configurações que vocês podem ter então na documentação lá do Switch Alert e tá olhando o que eles fazem, tá? Então, com isso aqui configurado, vou mostrar para vocês aqui
onde fica o pulo do gato nessa questão aqui, tá? Deixa eu colocar o S aqui que ficou faltando aqui, args. Então, ó, aqui é a configuração e aqui é a execução de fato, tá? Então nós temos dois exemplos. Se o resultado for verdadeiro, ele faz um sender.click, que significa o quê? Cara, o cara clicou no botão. Provavelmente ele clicou em OK, tá? Então, deixa o clique seguir viagem, tá? Falando de uma forma bem bem simplória seria isso. O cara clicou no OK, deixa a execução do botão continuar. O cara clicou em cancelar, tem até o nome do evento aqui, ó, set cancel. Então, eu vou abortar a execução do botão. Colocando em miúdo seria isso. Clicou em OK, deixa o botão seguir a execução. Clicou em cancelar, ele cancela a execução do botão. Por que disso? Temos dois eventos aqui agora. Um client click e um click. Ele sempre vai executar primeiro a versão do client, front-end, e depois ele executa a função do back-end. Então, quando você clica em set, você clica em cancel, que ele executa o set args, cancel aqui, ó, ele cancela, ou seja, ele não vai deixar a execução passar para o back-end. E quando você clica em OK, que ele faz o sender.click, ele deixa a função passar para o back-end, que consequentemente vai executar o nosso código aqui, que faz a deleção, tá? Só que aqui tem uma pegadinha, que geralmente quando as pessoas, eu passo o código para as pessoas e eu explico e as pessoas acabam esquecendo que é o quê? Quando você cria um evento em JavaScript, tá? Geralmente a gente não precisa desses argumentos aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. A gente não precisa desses argumentos, o sender e o arg, porque geralmente eles são coisas bem específicas, tá? Nesse caso, no switch alert, a gente vai precisar. Então quando a gente volta aqui, ó, botão 19 é um client click, só que eu não estou passando os nossos argumentos aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente colocar aqui, ó, sender e args. Vamos clicar em OK. Se eu não invertir a ordem, é isso aqui, ó, sender e pode até copiar daqui, ó, para facilitar. Aqui, ó, sender e args. OK, beleza? Agora eu vou estar, acho que eu não vou precisar gerar o código, vamos testar aqui, ó. Clicar aqui em pronto rapidão. Vamos olhar aqui nosso JS, ver se ele gerou o código. TB cadastrou. Tá aqui, ó. Function boot 19. Bonitinho. Agora vamos executar e ver como ficou. Vou estar lançando um novo registro aqui. Cliquei no botão, tá lá, ó. Ele chamou meu switch alert, ou seja, o clique do botão apagar back-end no front, ele faz a chamada do switch alert, clique em cancelar, nada fez. Vou até atualizar a página aqui para vocês verem, ó. Continua no registro 8. Vou voltar na lista, registro 8 ainda continua, tá? Detalhe, vou clicar no apagar back-end. Agora eu vou clicar que eu quero aceitar o excluir, tá? Ó, excluir. Vou voltar aqui para a lista para vocês verem. O número 8 apagou, tá? Como eu disse no primeiro teste, ele continua na tela, tá? Porque o correto aqui no código aqui de apagar era fazer uma navegação, voltando para a lista ou alguma coisa do gênero, tá? Mas eu evitei para não ter mais código aqui em tela do que o necessário para explicar a execução do switch alert. Então, dessa forma, a gente tem o switch alert sendo executado, beleza? Tá lá, apagar, cancel, apagar, excluir, aí ele vai fazer a exclusão. E com o código correto, né, ele vai navegar, ou vai dar um refresh na tela, ou vai fazer qualquer coisa, e o registro vai subir. Beleza? Então, dessa forma que a gente consegue utilizar o switch alert de forma simples e funcional. Achei o switch alert feio. Tem como mudar? Tem, é só vocês virem aqui, ó. Pode trocar o título, deseja apagar, sei lá, deseja... Aí pode fazer um específico para cada tela. Deseja apagar o cadastro, por exemplo, entendeu? Então, dessa forma, ele vai mostrar este título aqui agora. Icons, vocês podem estar acessando aqui a documentação do switch alert, ó. E aqui eles vão mostrar, aqui ó, tem exemplos, tá? Então aqui dentro dos exemplos eles têm diversos tipos de código que você pode estar implementando dentro daquele switch alert manual que a gente acabou de fazer, tá? Aqui ó, que eu tinha falado dos ícones, aqui ele vai mostrar os tipos de ícone que tem. Lá tá escrito question, pode colocar, por exemplo, error, sucesso, então fica ao ver de cada um.
Bom, pessoal, então, de forma bem simples e receitinha de bolo, tá? Eu vou deixar um GIST na descrição desse vídeo aqui com o código do Switch Alert e posso deixar também o do back-end ali de como faz a deleção, tá? Mas vocês viram que é bem simples como a gente consegue utilizar o Switch Alert dentro como confirmation box, né, para poder estar executando alguma coisa, tá? Eu falei de apagar nesse caso, mas ele pode servir para qualquer coisa, tá? Então, clicou, deseja fazer o processamento do arquivo? Cara, sim. Aí, em vez de você fazer deleção, igual a gente fez aqui, né? Sei lá, chama um processo pré-definido, chama alguma coisa do banco. Você pode fazer qualquer coisa, né? Eu tô dando exemplo aqui do excluir, mas claro que ele pode servir para qualquer coisa. Basta a gente mudar o detalhamento dele aqui, né? Confirmation button text é o nome do botão. Aí que em vez de ser excluir, pode colocar processar. Esse exemplo que eu falei de processar alguma coisa, correto? Bom, e para finalizar, tá? O porquê o switch alert ele não funciona por padrão e porque seria bem mais complicado dentro da grid. Porque a grid, como eu disse para vocês, o botão de excluir dela é automático. Então, o automático faz o que, como eu disse anteriormente, chama um confirmation box padrão do JavaScript, tá? Então a gente não consegue fazer essa substituição. Como a gente conseguiria fazer isso, tá? Não é assunto para essa aula de hoje, mas substitui o botão aqui por um botão default que você criar, aí você vai criar a deleção, tá, deste item por esse botão customizado que você fez. Aí a função seria a mesma coisa, né? Uma função client, uma função server. No client chama o switch alert e a função server faz a deleção, tá? Uma próxima aula talvez eu trago mostrando como é que funciona numa grid e também numa repeater, beleza? Mas esse assunto para outra aula. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Fui.